Bom dia a todos. Obrigado pela sua presença em mais esse webinar do Escritório Aires Ribeiro. Nesse dia de hoje, nesse dia de primavera, vamos tratar sobre a transação tributária, questões atuais. Pois bem, teremos a participação, e gostaria de aproveitar já de uma vez, do Dr. Vitor Castro e Dr. Pedro Cota, que me auxiliarão a tratar desse tema nesse dia de hoje com vocês. A propósito, se você gosta dos conteúdos que temos disponibilizado, eu os convido a se inscrever no nosso site para receber o nosso newsletter e nos acompanhar no LinkedIn, onde diariamente apresentamos os nossos conteúdos a todos vocês. Pois bem, hoje teremos como programa a análise da transação tributária. Neste programa, iniciaremos... Vitor, pode passar para o próximo, por favor? Iniciaremos com uma introdução sobre o tema, seguida de uma análise sobre a abrangência da transação tributária, indicando quem são os beneficiários e quais os tributos, já adiantando o tema aqui, quais são os tributos envolvidos. Vamos falar um pouco sobre as modalidades de transação tributária. Em sequência, conversaremos um pouco sobre os benefícios ou concessões oferecidas para o beneficiando a adesão à transação tributária, já indicando ali alguns dos problemas que verificamos na regulamentação das transações tributárias. Em seguida, falaremos sobre obrigações da parte que deverão ser observadas, especialmente para se manter a transação em andamento e alcançar o objetivo final, tanto para o contribuinte quanto para o fisco. Mas, à tarde, falaremos sobre vedações legais e regulamentares, novamente dispondo um pouco sobre as restrições questionadas como ilegais, muitas vezes, pelos contribuintes, para o atual modelo de transação tributária. E, havendo tempo para perguntas e respostas, passaremos a analisar as perguntas que nos sejam apresentadas e apresentar as consequentes respostas a essas perguntas. Bem, pois bem, na legislação, temos, desde o CTN, a possibilidade da utilização da transação tributária como uma das hipóteses de extinção do crédito tributário, em que pese, desde a edição do Código Tributário Nacional, já temos a possibilidade da transação, o fato é que apenas agora, em 2019, é que tivemos a edição da legislação federal que trataria sobre essa método, essa forma de liquidação de extinção do crédito tributário. O que observamos nos últimos anos, desde os anos 2000, quando iniciaram o seu primeiro refis, que foi seguido das diversas reedições, reabertura de prazos, é que o contribuinte via ali sempre uma oportunidade de alcançar a regularidade fiscal, muitas vezes até no curso do parcelamento, do programa de recuperação, ele não conseguia manter a sua regularidade fiscal e acabava necessitando de um novo refis, de uma nova oportunidade de regularização. Muitos outros contribuintes viam ali uma oportunidade para utilizar de planejamentos e outras formas de redução da carga tributária, sabendo que sempre haveria uma oportunidade mais à frente para ficar quite com o fisco. Pois bem, isso era um cenário que sempre trazia grita aos representantes do fisco, à Unafisco e outras entidades que protegem, vamos dizer, protegem o interesse do fisco, o interesse da União, e, por outro lado, sempre a busca da oportunidade de um novo refis. Como vimos, sempre vimos o último refis da crise, mais tarde, no curso dessa terrível pandemia que nos afligiu, a grita por um refis, por uma nova oportunidade de suavizar os impactos da pandemia, mas foi ali também uma demonstração, um teste para essa figura da transação. Então, ao invés de se apresentar um refis,
surge a medida provisória 899 de 2019, mais tarde convertida na Lei 13.988 de 2020, como o que se apresentava, o que se oferecia naquele momento. Uma possibilidade, um programa que trazia uma possibilidade de transação de acordo com o fisco para a regularização fiscal, mas não mais naqueles moldes que sempre tínhamos, onde todo e qualquer contribuinte poderia aderir ao regime, né? Aqui se oferecia efetivamente benefícios, eu digo aqui benefícios, descontos, reduções do valor do crédito tributário, composto de principal, multa e juros, né, para aqueles que tivessem efetivamente a dificuldade para a regularidade fiscal, ou para aquelas situações onde a própria fazenda via que aquele crédito era de difícil liquidação e que seria necessário oferecer algum benefício para que o contribuinte aderisse a esse programa. Bem, isso tudo começou com os débitos inscritos em dívida ativa, ou mais tarde, passando aí para que ainda, né, nessa mesma lei, trouxe a possibilidade daqueles contenciosos relevantes, né, que são questões específicas apresentadas pelo ministro da Fazenda, como de possível adesão, né, mas havia ali um grande problema. Apenas os débitos inscritos em dívida ativa poderiam ser incluídos. Isso levava vários contribuintes à tormentosa tarefa de tentar estimular a Secretaria da Fazenda a encaminhar o débito para a dívida ativa. Isso levou, inclusive, ao ajuizamento de diversas ações judiciais, o que, aliás, se apresenta como um fato infeliz e curioso, né, porque o objetivo é reduzir a contenciosidade e acabar tendo mais contencioso. Bem, também temos a regulamentação, que veio por portarias da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Bem, o que nós podemos falar da transação? Primeiro de tudo, não é refis. Primeiro de tudo, infelizmente, não se apresenta como uma oportunidade aberta para redução dos débitos fiscais da totalidade dos contribuintes. Não há aqui uma situação de remissão, porque a ideia não é reduzir o valor do imposto a pagar, né? Às vezes até se traz ali uma redução de juros, redução de multa, mas o objetivo maior é trazer uma forma de regularização do possível da situação fiscal do contribuinte. Ela não implica inovação, o que quer dizer que, no caso de eventual rescisão dessa transação, o crédito tributário volta à sua condição anterior, né? Outro ponto muito importante, não é a simples apresentação do pedido de transação que vai resolver a situação do contribuinte, que vai levar à suspensão da exigibilidade dos seus créditos tributários. Aqui há um processo a ser seguido, meus colegas vão falar um pouco mais sobre esse processo em sequência, e que é necessário acompanhar e cumprir todos aqueles requisitos do procedimento ao qual o contribuinte pretende aderir. Ele representa ali uma confissão de dívida e uma renúncia a qualquer alegação de direito envolvendo aquele crédito tributário. Isso, né, uma das condições que é apresentada. Ele aqui também a extinção do crédito tributário por si ocorre somente quando integralmente cumprida a transação tributária. A gente vai ver mais tarde, essa transação tributária pode envolver a liquidação por créditos em pagamento, pode envolver parcelamento, inclusive, pode envolver até uma moratória, enfim, é uma situação que depende, né, do caso, que pode ser por adesão, como envolver, ou pode ser, no caso concreto, da forma individual. Bem, importante destacar, né, que é claro na legislação que eventuais descontos não serão computados na base de cálculo do imposto de renda
da CSL, do PIS e da COFINS, o que também vai trazer um benefício a esse contribuinte. Pegamos aqui, por exemplo, as empresas de liquidação. Aquilo não significa efetiva renda, né? Então, é uma recuperação de custos, ela não é uma riqueza nova e, como tal, não deveria ser tributada. Passando adiante, até demonstrando isso que nós acabamos de comentar, nós temos que, aqui a gente demonstra, analisando o estoque de dívida ativa da União, o quão importante é este programa e como ele traz benefícios, como ele pretende trazer benefícios mediante a redução do estoque de dívida da União. Grande parte da dívida da União, uma parte da dívida da União, está com empresas de saúde financeira, aquelas que discutem, que têm os seus contenciosos, que é o que é legítimo e é direito do contribuinte. Mas uma relativa parte desse estoque de dívida está com empresas que estão em dificuldade financeira. Então, é interessante ter um programa como esse. Seguindo, a gente também pode ver o porquê de termos agora, com a legislação atual em vigor, incluir os créditos tributários em contenciosos administrativos da Receita Federal também na possibilidade de transação tributária. Como podemos ver, grande parte do estoque da dívida perante a Receita Federal se refere a tributos em contencioso. Então, criar formas de incentivar os contribuintes à regularidade fiscal mediante a transação deste tipo de crédito tributário também é bastante louvável, se o objetivo maior é evitar esse estoque e evitar problemas ali, como nós vamos ver agora nos objetivos da transação, os problemas para a recuperação, para o pagamento dos impostos e o corrente cumprimento das obrigações do Estado. Pode seguir, por favor, Victor? Bem, com os princípios da transação tributária, como eu comentei, o objetivo aqui era tratar os contribuintes todos como iguais, evitando que o tributário, que a questão tributária se tornasse um elemento de concorrência desleal entre os contribuintes. Por quê? Poderíamos ter contribuintes que cumpriam suas obrigações tributárias, competindo no mesmo mercado com aqueles contribuintes que não faziam e esperavam o refis para se beneficiar. Então, na medida em que todos os contribuintes estão submetidos às mesmas regras e que há um benefício apenas àqueles com dificuldade financeira, na maioria dos casos, nós temos que são cumpridos os princípios da isonomia, da capacidade contributiva. Na medida que esse processo, esse procedimento de transação, ele é regido pela legislação, ele é até engessado, infelizmente, mas isso é necessário para fins de cumprimento de regras de transparência, de moralidade e de eficiência e publicidade, ele é até necessário esse engessamento do processo para que se cumpra o objetivo maior, que é trazer oportunidade para o contribuinte, mas evitando que haja algum deslize na hora do cumprimento dessas obrigações. Pois bem, agora falando em relação aos objetivos da transação tributária, como eu comentei, é garantir, viabilizar aquele contribuinte em situação de crise, alguma forma de superação, alguma forma para superação da sua situação de dificuldade financeira. Também se apresenta como forma de assegurar a fonte sustentável dos recursos para políticas públicas, na medida que os tributos são necessários para tanto, e quando nós temos um estoque muito grande de tributos em estoque de dívida, nós temos risco para o cumprimento das políticas sociais. Dessa forma, então, o objetivo aqui é duplo, é favorecer o contribuinte e favorecer ao Estado. Vitor, você pode seguir, por favor? Perfeito, obrigado. Bom, voltando à apresentação, pessoal. Desculpa aí pelo problema, não estava conseguindo ligar minha câmera nem meu microfone.
Mas então, partindo de onde o Gilberto parou, o Gilberto começa introduzindo, falando justamente da mudança de cultura que está sendo a função principal da transação tributária. São mais de 40 programas especiais de refinanciamentos desde o primeiro refis, como o Gilberto disse, e por isso o programa de transação tributária, tentando mudar a cultura de se viabilizar descontos de maneira generalizada, sem que isso analisasse as situações concretas dos sujeitos passivos, dos contribuintes. Então, o programa de transação ele tem uma abrangência muito ampla, que ele vai atingir todas as pessoas físicas e jurídicas que têm débitos sob a administração da Receita Federal do Brasil, débitos que são aí escritos em dívida ativa e cobrados pela PGFN, e saindo aí do âmbito tributário tem até os débitos de autarquias e fundações públicas federais e débitos que a cobrança e a representação incubam a PGF e a PGU, que não é o nosso foco aqui hoje, mas para mostrar justamente que é uma mudança de paradigma na legislação brasileira. Entrando especialmente sobre as modalidades de transação, a gente vai ver que, na verdade, existem duas modalidades. A modalidade por adesão, em que o contribuinte, a publicação de um edital e o contribuinte, concordando com aquele edital, ele faz a adesão aos termos propostos, sem qualquer possibilidade de negociação. E a transação individual, em que o contribuinte elabora uma proposta e apresenta ao fisco, ou em que o fisco, e aqui quando eu digo fisco, eu estou dizendo tanto a Receita Federal quanto a Procuradoria, apresentam a proposta e levam ao contribuinte. Nessas duas situações da individual, a proposta pode ser negociada. No caso da transação por adesão, os termos que estiverem lá dispostos serão os termos que serão aderidos por todos os contribuintes que se interessarem. A transação individual é uma modalidade, então, em que apresenta uma parte busca a outra com uma proposta específica, na qual ela apresenta todos os pontos relacionados à transação tributária que ela pretende fazer. Isso pode partir da Receita Federal, da PGFN ou do próprio devedor. E as portarias da Receita e da PGFN, elas distinguiram, isso não está na legislação, na lei propriamente dita, mas as portarias distinguiram duas modalidades de transação individual com base no valor envolvido, que são a transação individual. Aqui a gente pode dar o nome da ordinária para uma e coloca na contraposição da ordinária a transação individual simplificada. A ordinária, ela também abrange outras situações, como a gente consegue ver aqui, a transação ordinária, ela se aplica para os débitos superiores a 10 milhões na Receita Federal do Brasil, e se aplica para os débitos de dívida ativa da União superiores a 10 milhões na PGFN e em relação ao FGTS superiores a 1 milhão. Então já há uma distinção em relação ao regramento que consta na Receita Federal e o regramento que consta na PGFN. E a PGFN ainda trouxe uma exceção para reduzir esses limites, que seria no caso de você querer transacionar débitos suspensos ou garantidos. Se for essa situação, o contribuinte ainda pode levar débitos inferiores, que seriam superiores a 1 milhão, no caso da dívida ativa da União, ou superiores a 100 mil reais, no caso do FGTS. Além dessas hipóteses por valores, também podem aderir à transação individual, propor a transação individual ordinária, devedores falidos em recuperação judicial ou extrajudicial, em liquidação judicial ou extrajudicial, ou em intervenção extrajudicial. Também as autarquias, fundações e empresas públicas federais e os entes, estados, DF, municípios e entidades de direito público da administração indireta, que eventualmente tiverem dívidas aí com a União. Nessas hipóteses desses entes, não há limitações de valor. E, em contraposição aí à ordinária, a gente tem a transação simplificada, que não existe essa divisão na lei. A lei não estabelece qualquer divisão por valores, mas buscando aí a praticidade na conjugação dos interesses
da PGFN e da Receita, e considerando que uma eventual procura em relação a débitos menores poderia dificultar, realmente tornar impraticável a análise e a realização de todas as transações tributárias, foi feita essa restrição, levando para simplificada os débitos que sejam superiores a 1 milhão e inferiores a 10 milhões. Essa transação individual simplificada ainda não está vigente, ela vai ser feita totalmente pelo sistema eletrônico, na PGFN é o Regularize, na RFB é o ECAC. Então, os órgãos estão se preparando para começar a receber essas propostas individuais simplificadas. Elas também vão apresentar algumas outras restrições em relação a ser simplificada, que não estão previstas na lei. Por exemplo, a PGFN não vai admitir a utilização de crédito de prejuízo fiscal de base de cálculo negativa da CSL na transação simplificada, como a gente vai ver mais para frente. E a transação por adesão, como eu já havia antecipado, é uma modalidade em que o contribuinte vai aderir ao edital, que pode ser publicado pela Receita, pela PGFN, ou em uma hipótese excepcional de litígios aduaneiros ou tributários decorrentes de relevância e disseminada controvérsia jurídica, pelo ministro de Estado da Economia. Essa última hipótese, ela também é por adesão, e ela vai ser, o ministro do Estado da Economia vai publicar um edital baseado no parecer da PGFN sobre o assunto. Isso. E aí, Gilberto, eu estou te escutando. Nossa, Bom, elas sempre exclusivamente por meio eletrônico, as transações por adesão. Então, inclusive, essa instrumentalização das transações é alguma coisa que está tomando muito tempo dos órgãos fazendários. A gente acompanha os eventos que são promovidos pela própria RFB, pela Procuradoria, ou com a participação da Receita e da Procuradoria. A gente vê que uma das grandes dificuldades dos contribuintes, dos contribuintes e da própria Fazenda é entender como que vai operacionalizar algumas questões. A ideia é que a proposta individual eventualmente tenha um sistema mais favorável eletrônico também, que não seja formado simplesmente por um processo, por um dossiê no ECAC, que seja alguma coisa mais palatável, assim como acreditamos vai ser as transações por adesão, em que o contribuinte vai simplesmente preencher algum formulário e já aderir àquela proposta. A transação por adesão, ela implica a aceitação pelo devedor de todas as condições fixadas no edital que a propõe. E o edital ele deve ser completo, deve prever o prazo, o critério para a elegibilidade dos débitos, devedores qualificados à transação, os critérios impeditivos, obrigações específicas, os procedimentos que devem ser adotados. E aí, uma vez aderido, o contribuinte confessa a dívida e renuncia a qualquer discussão, como já foi falado anteriormente. Bom, entrando agora na parte, talvez, que mais interessa aos contribuintes, aos sujeitos passivos em geral, sobre a transação tributária, são os benefícios ou concessões. Como a gente havia falado, o desconto a juros e multas é sempre aquela questão que mais interessa aos contribuintes e é o que veio tornando os programas de refinanciamento da dívida de 2000 em diante. Esses programas acabaram fazendo um papel contrário ao objetivo que eles se propunham no início, que era diminuição de litígio, aumentar a arrecadação e promover regularidade fiscal. E por que eles fizeram o oposto? Porque o contribuinte ele entrou na esperança de sempre ter um benefício que vai diminuir os juros, que vai diminuir a multa dele lá na frente. Então, muitas vezes, ele mantinha um litígio em relação ao débito que, às vezes, ele entendia que não era, que era devido, para aproveitar o benefício lá na frente. Então, com a transação, busca-se que isso seja limitado, porque os descontos de até 65%, eles se aplicam apenas aos créditos que são classificáveis como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. E
com a exceção dos casos de relevante controvérsia jurídica, do ministro de Estado da Economia, né, do edital que vai ser proposto pelo ministro do Estado da Economia, que é uma hipótese excepcional que admite descontos de até 50%. Que são aqui a gente poderia ilustrar com as teses jurídicas, a tese do século, ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, isso tudo antes do julgamento da repercussão geral, pode haver ali um encontro de interesses da União e dos sujeitos passivos de terminar aquela discussão, porque não se sabe exatamente o desfecho no momento prévio, e regularizar a situação. A União abre mão de uma parte, né, que é justamente a ideia da transação, essas concessões, multas, e o sujeito passivo abre mão da discussão judicial para se beneficiar do desconto que eventualmente pode ser oferecido. Nesse caso também por edital, viu, gente? E o parcelamento ele pode ser em até 120 meses ou até 84 meses, no caso de edital de relevante controvérsia jurídica. Pode ser oferecido diferimento ou moratória, pode ser oferecida apenas a flexibilização das regras para rolamentos e garantias. Nesses casos em que a gente está falando apenas de uma transação que tem um enfoque da garantia, não há aquela confissão em relação ao débito, tá bom, gente? Então, esse é um ponto que é até excepcionado na regulamentação. Utilização de créditos líquidos de certos ou de precatórios federais próprios ou de terceiros. É uma vantagem também da transação tributária. Às vezes você não tem um desconto, você não se qualifica para o desconto, mas você tem um precatório que você não tem previsão de receber o crédito, você pode utilizá-lo para compensar débitos no âmbito da transação tributária. E a utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSL para compensar até 70% do débito consolidado. Aqui, quando eu falo débito consolidado, eu já estou dizendo após eventuais descontos. Então, se você tem um débito original de 130 e oferecer um desconto de 30, sobrando 100, até 70 deste débito você poderia compensar com prejuízo fiscal e base de cálculo negativa. E esse é um assunto que realmente traz a maior polêmica dentro da transação tributária, porque a legislação ela trouxe essa possibilidade do contribuinte utilizar esses créditos, mas ela não fez algumas limitações. E a Receita Federal, que fez a sua regulamentação, inclusive posteriormente à PGFN, apenas estabeleceu as regras que nós já estamos acostumados quando se trata de compensação, né, que são regras mais de operacionalização do programa. Você vai ter a extinção dos débitos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Ela estabelece que, primeiro, a empresa deve usar os créditos próprios de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSL. Ela estabelece que podem ser utilizados os créditos de empresas controladas direta ou indiretamente, mas desde que a vinculação com a controladora seja anterior a 31 de dezembro do ano anterior ao que a transação está sendo efetuada. E é importante também que esse vínculo se mantenha no momento da adesão ou da assinatura da proposta individual. Em caso de não homologação, a Receita Federal estabelece que o devedor deve pagar em espécie o débito amortizado em 30 dias. E aí, quando a gente vai para a regulamentação da PGFN, que foi até um pouco anterior à da própria Receita Federal, a gente vê que existe uma restrição muito maior em relação ao uso do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSL. Primeiro, ela não traz a sistemática de extinção sob condição de sua ulterior homologação. Ela traz que a compensação vai suspender a cobrança do débito no prazo de 5 anos. Ela também começa a trazer uns requisitos aqui para fins de controle. Isso tem muito a ver também com o fato de que a Receita controla as informações econômico-fiscais dos contribuintes de maneira muito mais efetiva do que a PGFN. Então, o que a PGFN faz é exigir que o contribuinte cumpra algumas regras mais severas. Uma delas é essa, em que ela exige que esse crédito seja certificado por profissional contábil com registro regular no CRC.
E outra regra vai ser que esse mesmo profissional deverá apresentar relatórios analíticos da composição, origem, período a que se referem e disponibilidade dos montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa de CSL. Então, você vê que realmente já começa a ficar mais burocrático a utilização desse benefício no âmbito da transação com a PGFN. Mas não é só isso. Ela é admitida apenas para débitos irrecuperáveis ou de difícil recuperação depois de exaurir outros créditos. Aqui é um ponto de atenção, porque aqui está sendo feita uma regulamentação até diferente do que a lei trouxe. A lei não faz essa limitação do uso desse crédito, e aqui é algum ponto de atenção que pode até gerar algum contencioso em relação a essa matéria. Bom, a gente está falando, então, que esses créditos de prejuízo fiscal de base de cálculo negativa podem ser usados na Receita Federal e na PGFN apenas para débitos irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Mas o que são esses débitos irrecuperáveis e de difícil recuperação? Na PGFN, vão ter algumas regras objetivas. Eles vão ser aqueles inscritos há mais de 15 anos e sem garantia ou suspensão. Vão ser aqueles que estão com exigibilidade suspensa por decisão há mais de 10 anos, ou aqueles de execução fiscal arquivada há mais de 3 anos por não localizar o devedor ou bens penhoráveis. Então, você tem 3 hipóteses na PGFN para você qualificar além de outras que depois eu vou falar que são comuns à Receita e à PGFN, você tem essas 3 hipóteses específicas da PGFN para qualificar seu crédito como irrecuperável, o débito tributário como irrecuperável. Na Receita Federal, isso já se torna mais simples. São apenas aqueles constituídos há mais de 10 anos. Aqui a gente tem que lembrar que a transação aplicável à Receita Federal são dos débitos que estão em contencioso fiscal. Isso quer dizer que o débito já foi constituído, o contribuinte já foi notificado, ele apresentou sua defesa e o processo tributário perante a Delegacia de Julgamento ou o CARF está tramitando aí há mais de 10 anos. Assim, curioso sobre isso é como que essa classificação objetiva ela traz algumas questões, né? Logo depois da inscrição em dívida ativa, um crédito que era considerado irrecuperável pode não mais o ser perante a PGFN, porque ele vai ser uma inscrição nova. Nós teremos aí que analisar outros critérios para ver se ele manteria o grau de irrecuperabilidade dele. Mas existem, além dessas hipóteses, que vão ser as mais buscadas, existem também umas hipóteses que se aplicam aos devedores falidos em recuperação judicial, liquidação judicial ou intervenção e liquidação extrajudicial, que também os créditos tributários, os débitos tributários dessas pessoas também vão ser classificados como irrecuperáveis. Se o débito for de titularidade de PJ, cujo CNPJ esteja baixado por inaptidão, inexistência de fato, inapto por localização desconhecida, omissão contumaz, também serão hipóteses em que será classificado o débito tributário como irrecuperável. Se tiver também suspensa por inexistência de fato e se for de titularidade de pessoa física com indicativo de óbito. São hipóteses, então, em que o crédito se classifica como irrecuperável. E os créditos de difícil recuperação, eles também são mais difíceis de a gente identificar quais que eles sejam, porque a gente depende de uma metodologia que ainda está sendo até aprimorada pela PGFN e pela Receita Federal do Brasil. Mas a gente pode dizer que será feita uma análise do caso concreto para verificar a capacidade de pagamento, a modalidade de transação e outras questões relacionadas ao sujeito passivo. E é bom lembrar, né, a gente até vai falar disso à frente, mas aqui é bom lembrar que é dever da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional prestar os esclarecimentos aos contribuintes sobre a classificação de seus débitos. Então, havendo dúvida, o contribuinte pode ir à Receita Federal ou à PGFN e pedir esse esclarecimento para saber se ele eventualmente poderia usufruir de algum desconto ou, eventualmente, no âmbito da PGFN, se ele poderia fazer a transação na modalidade de utilização de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSL.
A transação, ela é, então, esse acordo em que as partes aceitam concessões mútuas para chegar, né, a uma redução do litígio, né, para chegar a um consenso e para cumprir uma obrigação. E as partes têm obrigações na realização desse acordo e no curso do cumprimento desse acordo também. Os devedores, eles vão ter que fornecer todas as informações sobre a sua situação econômica, né? Inclusive, lá na frente, quando a gente falar da rescisão, né, das hipóteses de rescisão, vocês vão ver que omitir informações, passar informações que não sejam exatas, isso pode gerar, inclusive, a rescisão da transação. Então, eles são obrigados a autorizar a compensação de valores relativos a restituições, ressarcimentos ou reembolsos reconhecidos pela Receita com prestações do acordo firmado, né, usando esses créditos para encerrar o saldo devedor, né, de uma maneira mais célere. Eles também renunciam às alegações de direitos atuais e futuras. Eles, na Receita Federal do Brasil, eles têm que aderir ao domicílio tributário eletrônico. Na PGFN, eles têm que regularizar em 90 dias débitos que vierem a ser inscritos em dívida ativa ou se tornarem exigíveis. Essa última obrigação aqui, você vai ver que ela comunica com um requisito que a PGFN vai trazer de você incluir na transação todas as inscrições que estejam ativas em cobrança. E existem outras obrigações, nós não vamos falar sobre todas elas, falamos aqui só sobre as principais. Mas também existem obrigações da Receita e da PGFN, como prestar esclarecimentos acerca das situações impeditivas, acerca da classificação dos débitos em razão do grau de recuperabilidade, entre outras. Presumir a boa-fé do devedor. Essa cláusula geral da boa-fé, ela vai impor sempre um ônus à Fazenda, à Receita ou à PGFN, de fundamentar a eventual rescisão da transação, porque se você está dizendo que o contribuinte cometeu, por exemplo, alguma falta em relação à transparência nas informações, ou mais grave, alguma fraude, isso precisa estar bem documentado e fundamentado, porque a presunção é de que o contribuinte, que o devedor, agiu de boa fé. Ele deve notificar sempre que verificada a hipótese de rescisão da transação e tornar públicas todas as transações firmadas com os sujeitos passivos, bem como as respectivas obrigações, exigências e concessões. Aqui tem uma ressalva na legislação sobre alguma questão que seja de caráter sigiloso. Mas essa cláusula é muito importante, porque se a gente lembrar lá dos princípios que regem a transação tributária, isonomia, concorrência leal, a gente não pode ter na transação tributária um instrumento que beneficia uma empresa em detrimento de outra. Então, as regras têm que ser claras, por isso a gente sempre fala, quando a gente pensa em transação fora do âmbito tributário, você tem ali uma ampla liberdade de negociação. Quando a gente pensa em transação no âmbito tributário, existe a legalidade, não pode haver uma arbitrariedade, a PGFN e a Receita não podem negar uma transação por arbitrariedade. Então, se eventualmente a mesma transação, naqueles mesmos moldes, já foi feito com outros contribuintes e não há nenhuma situação que distinga aquele contribuinte dos outros, a gente começa a entender até que há uma obrigação da Receita e da PGFN de aceitar aquela transação que já foi aceita, assim, com outros contribuintes. As vedações legais e regulamentares, eu vou trazer aqui as vedações legais, depois eu vou falar um pouco da PGFN, que a gente já até acabou passando em alguns slides para trás, só para dar uma ênfase a esses assuntos. A gente tem uma vedação de redução de principal e de multa de natureza penal. Aqui, novamente, a gente vê que o objetivo da transação não é mais conceder descontos simplesmente para conceder os descontos, ele está buscando, no caso concreto, quem realmente precisa do desconto, e em relação aos demais contribuintes, ele está tratando de uma maneira isonômica para a gente não ter eventual contribuinte que esteja sempre em dia com as suas obrigações
se sentindo aí frustrado ao ver concorrentes que descumprem as suas obrigações e depois são agraciados com refinanciamentos, com reduções, às vezes, consideráveis do débito. Descontos de débitos de FGTS não são possíveis, a não ser que seja autorizado pelo Conselho Curador. Moratória ao parcelamento superior a 60 meses para contribuições previdenciárias também é vedado. Essa vedação ela vem lá do parágrafo 11 do artigo 195 da Constituição, então não teria nem como ser diferente. Nova transação não pode ser concedida pelo prazo de 2 anos, caso o contribuinte tenha tido uma transação rescindida. As transações não podem envolver devedor contumaz, e aqui a gente tem que só fazer o destaque que ainda não há uma regulamentação em lei complementar, em lei, sobre o que é o devedor contumaz. E também é vedada a acumulação de reduções oferecidas no edital com quaisquer outras asseguradas na legislação. Aqui eu estou fazendo até um grifo no edital, porque essa regra ela é alterada um pouco na PGFN também. Quando a gente vai para as vedações regulamentares da PGFN, a gente vê que todas as inscrições elegíveis em cobrança devem ser incluídas na transação. Quando a gente fala aqui elegíveis em cobrança, a gente quer dizer aquelas que não estão suspensas, os débitos que não estão suspensos ou garantidos. Então, se tiver suspenso e garantido, você não tem obrigação de incluir na transação. Existe uma outra hipótese que você também não precisa incluir na transação, que é quando a situação concreta justificar. Quando eu falo situação concreta, é realmente uma análise da situação econômica do contribuinte, aliada aí com a eventual situação de que a inclusão de determinada CDA vai inviabilizar o acordo. Então, diante das peculiaridades do caso concreto, a PGFN pode excepcionar a necessidade de incluir todas as inscrições elegíveis, mas essa é a regra. E aqui a gente falou um pouquinho, né, a PGFN trouxe essa limitação dos créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa do CSL, em razão do grau de recuperabilidade do débito e da modalidade da transação. Então, como assim? Os créditos que não são considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação não poderão ser compensados com créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSL, a não ser que o contribuinte consiga alguma decisão judicial no sentido de afastar essa restrição. Mas, em princípio, isso é vedado perante a PGFN. E também há uma vedação na PGFN quanto às modalidades de transação. A PGFN fala que não admite créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSL na modalidade individual simplificada, que é aquela dos débitos de 1 milhão a 10 milhões, e também nas modalidades por edital. Eu até achei curioso a regulamentação da PGFN vir com essa vedação em relação ao edital, porque o edital é ela que propõe, então bastaria ela nunca propor uma modalidade de transação que abrangesse, por edital, que abrangesse a utilização de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSL, mas ela preferiu trazer na norma regulamentar essa vedação. E aqui que eu havia falado que na lei a acumulação de reduções oferecidas está escrito no edital, a restrição, né? E aqui no âmbito da PGFN, eles colocam a acumulação de reduções oferecidas na transação com quaisquer outras asseguradas na legislação. E por que essa daqui também é uma regulamentação da PGFN que deixa dúvidas sobre a eficácia, a eficiência dela, porque na proposta individual de transação há uma negociação com a outra parte. Então, nada impediria, e me parece que esse foi o entendimento do legislador quando ele restringiu ao edital, nada impediria que nessa negociação fossem permitidas que essas reduções viessem acumuladas com outras reduções asseguradas nas legislações. A legislação apenas faz uma observação em relação à migração de parcelamentos anteriores à transação tributária, que neste sim, ela fala do impedimento do acúmulo das reduções daquele parcelamento com a transação.
Mas tirando essa vedação legal, não me parece plausível dizer que não poderia haver uma negociação nesse sentido. E por isso a legislação tinha limitado essa restrição ao edital. E agora eu vou passar a palavra para o doutor Pedro, meu colega, que ele vai seguir para falar sobre a transação, a rescisão da transação. Bom dia, gente. Tudo bom? Então, dando seguimento. Por último, mas não menos importante, né, a rescisão da transação. Por que não menos importante? Eu acho que foi até destacado em algum ponto acima. Caso seja, de fato, rescindida a transação, o devedor, o contribuinte, ele não vai poder mais transacionar pelo período, no mínimo, de 2 anos. Então, realmente é um ponto importante a ser destacado. Bom, então, só para a gente dar início, eu vou trazer alguns principais pontos que vão exatamente implicar na possibilidade de rescisão da transação, né? Essas hipóteses estão lá nas portarias da PGFN e da Receita Federal, mas nada impede que nos editais, nas modalidades de transação por adesão, tenham outras possibilidades de rescisão. Então, isso é um ponto que tem que ser observado sempre que for publicado no novo edital, para que não haja um descuido e o contribuinte ou devedor incorra nesses vícios. Então, vamos lá, o descumprimento das condições, né, das cláusulas, das obrigações ou dos compromissos assumidos, né, por óbvio, a constatação de divergências nas informações cadastrais, patrimoniais ou econômico-fiscais prestados pelos sujeitos passivos e considerados para a celebração da transação, como até adiantado pelo Vitor, a constatação de ato tendente ao esvaziamento patrimonial do devedor, como forma de fraudar o cumprimento da transação, ainda que realizado anteriormente à sua celebração. Então, isso é um ponto também a ser observado, né? Ainda que esse ato pudesse levar a esse entendimento seja anterior à transação, isso tem que estar na mente do devedor, do contribuinte, porque se você realizar a transação e isso foi identificado depois, isso pode ser, isso é uma hipótese de rescisão da transação. A decretação de falência ou de extinção pela liquidação da pessoa jurídica transigente, então, né, no curso tendo início a transação, né, aceita, decretada a falência ou extinção, isso pode ser uma hipótese de rescisão. Comprovação de prevaricação, de concussão ou de corrupção passiva na sua formação, a ocorrência de dolo, fraude, dissimulação ou de erro essencial quanto à pessoa ou quanto ao objeto do conflito, também pode ser uma possibilidade, e a ocorrência de alguma das hipóteses rescisórias adicionalmente previstas no respectivo termo de transação, como eu adiantei no início. Em observância de quaisquer disposições previstas na lei de regência da transação ou no edital, são até hipóteses meio óbvias, mas, enfim, isso fizeram questão de estar incluído nas portarias. Ainda observância do compromisso de proceder à individualização dos valores recolhidos a título de FGTS nas contas vinculadas dos respectivos trabalhadores, o não cumprimento regular por 3 meses consecutivos ou por 6 meses alternados das obrigações para com o FGTS, no caso da PGFN, isso está lá na portaria da PGFN. Enfim, essas são as situações, então, elencadas nas portarias, sem prejuízo de eventuais novas hipóteses, né, nos editais de transação. E isso são possibilidades, né, não quer dizer que identificada vai ser rescindida automaticamente. Por quê? Até em decorrência dos princípios de publicidade, de presunção de boa-fé, como destacado anteriormente, no caso da Receita ou Procuradoria identificar uma dessas hipóteses, ela tem a obrigação, isso realmente está lá, ela é obrigada a notificar o contribuinte, o devedor, e notificado o contribuinte, o devedor, ele pode apresentar uma impugnação no prazo de 30 dias, se ele não concordar, né? Se existir alguma justificativa para não enquadramento nesse vício. Importante também que ele pode concordar, mas se isso for um vício sanável, nesses mesmos 30 dias da notificação, existe a possibilidade do contribuinte, do devedor, sanar esse problema
e aí ser eliminada esse enquadramento, que levaria à rescisão. Essa impugnação ela vai estar sujeita, então, à apreciação do auditor, no caso do auditor da Receita ou do procurador da PGFN, e caso sobrevenha uma decisão contrária, existe ainda a possibilidade de um recurso a ser apresentado no prazo de 10 dias, e esse recurso, as portarias, elas dispõem expressamente o efeito suspensivo. Então, impugnado decisão contrária, você pode ainda apresentar um recurso, e esse recurso ele vai garantir, vai ter um efeito suspensivo até, claro, a nova decisão. Então, caso não haja retratação, será julgado pelo delegado da Receita Federal ou pelo procurador-chefe ou autoridade que seja hierarquicamente superior, no caso da PGFN. O contribuinte deve manter o cumprimento de todos os termos da transação no curso do contencioso, né? Se descumprido algum desses termos, isso vai implicar em hipótese de rescisão da transação. Bom, então, finalizando aqui essa rescisão da transação, ela vai implicar no afastamento dos benefícios concedidos e a cobrança integral dos débitos tributários, deduzidos os valores já pagos, né? Rescindida a transação, vai ser autorizada a retomada da cobrança desses valores, né? Já liquidados, deduzidos já liquidados, e vai pedir, como está aqui logo no início, a formalização de nova transação pelo prazo de 2 anos. Então, isso é um ponto realmente a ser destacado. Bom, aqui, a gente tem até um tempinho aqui, eu vou só destacar, então, a gente sabe que atualmente existem ainda algumas propostas, alguns editais de transação por adesão vigentes, foram instituídos até na vigência da redação anterior, das portarias da PGFN anteriores e da Receita Federal atualmente, mas que ainda estão em curso, ainda existe a possibilidade dessa adesão. E um detalhe importante é que, caso seja aderida agora, apesar dos editais da PGFN terem sido primeiro instituídos na vigência da legislação anterior, vai existir a possibilidade, nos casos das transações com benefícios, de utilização dos benefícios com os limites atuais, né? De até 65% e de até 120 meses. Bom, então, na PGFN, a gente tem a transação na dívida ativa do FGTS, então a gente vai ver que é mais ou menos isso, né? Existe a possibilidade da transação por adesão. Essa transação por adesão, ela vai depender sempre dos editais, e os editais, como foi dito, ela vai trazer sempre a figura de quem pode aderir a esse edital, os benefícios que vão ser concedidos, enfim, as formas de cumprimento. A transação da dívida ativa do FGTS, então, ela já, no próprio nome, ela já limita, né? Aqui vão ser negociar dívida ativa do FGTS. E essa transação, a gente sabe que ela tem uma possibilidade de desconto e prazo ampliado para pagamento, com respeitados limites, né, no caso dos descontos de até 70%. Bom, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, PERS, como o nome diz, setores de evento amplamente impactados, talvez o setor mais impactado pela pandemia, essas empresas, elas poderão aderir ao PERS, com possibilidades de desconto, entrada reduzida e prazos diferenciados, a depender da capacidade de pagamento da empresa. E aqui existe um detalhe nas informações da PGFN, de que essa modalidade de transação ela pode conceder descontos de até 100% do valor dos juros, das multas e dos encargos legais. E o saldo devedor restante poderá ser dividido em até 145 prestações mensais seguidas. Bom, a próxima extraordinária, vigente atualmente, ela também, como o próprio nome diz, ela é uma transação numa situação extraordinária, vai possibilitar os contribuintes com débitos inscritos em dívida ativa com a União com benefícios, entrada reduzida e prazo ampliado. Essa modalidade ela não abrange débitos junto ao FGTS, né, para transação com os débitos com o FGTS,
existe aquela primeira ali, né, a primeira possibilidade. A próxima transação vigente atualmente, a excepcional, ela é excepcional porque ela objetiva os créditos de difícil recuperação ou irrecuperáveis e decorrentes justamente da situação advinda com o prejuízo da pandemia. E aqui, diferentemente da extraordinária, essa transação ela permite descontos, entrada reduzida, descontos e prazos diferenciados. E para dívidas de até 150 milhões de reais. Acima de 150 milhões de reais, existe a possibilidade da transação individual. Bom, e aí, dando continuidade, a gente tem aqui a excepcional para débitos rurais e fundiários, né, para pessoas proprietários rurais, enfim, com esses débitos. O fundo rural também, o próprio nome diz, né, são débitos previdenciários do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, com entrada facilitada, prazo alongado, descontos. E, por fim, existe atualmente também, até o dia 31 de outubro, a possibilidade de repactuação de transação em vigor, que é você tem a transação envolvendo aqueles débitos que você incluiu na transação. Se tiverem novos débitos, você pode incluir esses novos débitos em alguma das modalidades vigentes, incluindo as novas benesses da ampliação dos descontos, de até 65%, nos casos de descontos, e da ampliação das mensalidades, no caso de pagamento com mensalidades, né, parceladas. Bom, e por fim, na Receita Federal, a gente tem hoje 2 editais, e um que a gente trouxe aqui de destaque, na verdade, é o edital para transação do contencioso administrativo e fiscal de créditos irrecuperáveis. Então, os contribuintes que possuam créditos recuperáveis, que são aquelas hipóteses lá, né, em processo administrativo, em curso há mais de 10 anos, é um critério objetivo. Se você tem esse tipo de crédito, você pode transacionar. E essa transação ela vai permitir descontos, né, entrada parcelada, parcelas prolongadas de até 320 meses, enfim, se enquadrando nesses critérios objetivos, o contribuinte ele vai poder aderir ao edital da transação por adesão com a Receita Federal até o dia 30 de novembro. Nada impede que esse prazo, que essa data limite, ela se prorrogue. Inclusive, aquelas transações por edital com a PGFN, elas todas tinham prazos anteriores de vencimento e foram sendo prorrogadas, que podem de novo acontecer. Bom, agora se vocês tiverem alguma pergunta e resposta, eu acho que o Gilberto vai dar seguimento, né, Gilberto? Muito bem, Pedro. Obrigado pela sua contribuição. Vitor, obrigado pela sua contribuição. Parabéns a vocês. Terminaram no tempo, né? Estamos cumprido a nossa agenda. Obrigado a vocês todos por terem participado. Como pudemos ver pelas apresentações, houve uma evidente escolha do legislador. Né? Trocamos o Refis, um programa de recuperação fiscal amplo, pouco moldado às situações específicas de cada contribuinte, algo bem mais simples e abrangente. Né? Trocamos esse tipo de programa de recuperação fiscal por um programa de recuperação fiscal mais complexo, mais específico, mais dedicado, mais linkado à realidade de cada um dos contribuintes e às situações que o Estado entende que devam ser tratadas de forma diferenciada. Bem, isso traz complexidade, mas também há algumas vantagens incluídas aqui para todos os contribuintes. Então, convidamos todos a pensar, isso não é um refis, mas é sim um programa de recuperação fiscal e que pode trazer benefícios para todos os contribuintes. Para aqueles contribuintes em dificuldades, né, que vão ter ali aqueles créditos de difícil recuperação, de forma mais facilmente caracterizada, vão poder ter ali na adesão individual, vão poder ter na negociação com o fisco a possibilidade de
encontrar um mecanismo para a sua regularidade. A gente sabe muito bem que no dia a dia dos negócios, quando há uma restrição de recursos financeiros, o primeiro ponto que o empresário tem ali como saída é deixar de recolher os impostos, né? E aqui a gente tem uma oportunidade para que ele possa voltar a recolher os impostos, isso somado ao seu próprio programa, né? Seu próprio programa de recuperação das suas finanças, né? Mas, por outro lado, aqui nós também temos oportunidades para os contribuintes, na medida em que há contribuintes que estão em irregularidade, que veem aqui como uma oportunidade, a possibilidade de utilização de créditos de outras naturezas para a regularização dos seus débitos. Créditos esses que não poderiam ser utilizados numa perda-comp. Então, ele vai poder usar de créditos de uma ação judicial, precatórios próprios e de terceiros, vai poder usar do prejuízo fiscal próprio ou de terceiros, lógico, com as devidas restrições, como bem colocado pelo Vitor, mas existem oportunidades, sim, né? Então, muito obrigado a todos por acompanhar, muito obrigado ao Vitor, ao Pedro, pela sua apresentação, e ficamos à disposição e já convidamos vocês para nossos próximos eventos. Um grande abraço a todos e um bom dia. Um abraço, gente.